Fala aí, pessoal, beleza, cara? Eu tô aqui no Padana, aqui na Barra da Tijuca, tá? Vou brincar com o Carlos Alberto, esse cara, meu irmão, que dispensa comentários. Vou brincar com ele, falando que o Arrascaeta mandou um abraço pra ele. O cara, pô, me deu um soco na cara. É isso aí, Carlos Alberto, ex-jogador de futebol, comentarista, né? É isso aí, meu irmão. Só tô aqui registrando esse momento, que é um absurdo isso. O cara não leva na brincadeira, tá bêbado. E daqui a pouco eu vou lá na delegacia aqui da Barra da Tijuca fazer uma queixa-crime contra esse cara, de lesão corporal. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos à Flagel TV, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a forma física do goleiro Rossi, que virou reserva por estar muito acima do peso. Vamos ver qual o Rossi que vai chegar para o nosso time em julho. A gente vai falar também sobre o Carlos Alberto, né, que agrediu um torcedor do Flamengo e perdeu seu emprego na Bandeirantes, porque o torcedor até mesmo registrou um boletim de ocorrência sobre o técnico Vitor Pereira. Ele pretende fazer mudanças no time do Flamengo e já está repercutindo essas mudanças, até mesmo porque ele vai barrar ou a Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. Em relação à FIFA, ela mudou o local da disputa do terceiro lugar e prejudicou muito os torcedores do Flamengo, que prometem entrar com processo contra a FIFA. Em relação a lesões, Léo Pereira e Felipe Luiz têm lesões confirmadas. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, porque no aplicativo da OneFootball você pode conferir a Bundesliga de graça, ao vivo. Você curte todas as notícias do mais querido do Brasil e também de qualquer time que você quiser. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora uma curtinha aqui, eu vou falar sobre o Carlos Alberto, né? Aquela caneta que o Arrascaeta deu no Carlos Alberto ainda tá dando o que falar. O Carlos Alberto, ele foi demitido da TV Bandeirantes, isso porque ele agrediu um torcedor do Flamengo, deu um soco na cara do torcedor, depois do torcedor falar ali que o Arrascaeta mandou um abraço para ele. Segundo o torcedor do Flamengo, ele estava num restaurante na Barra da Tijuca, restaurante esse onde o Carlos Alberto é um dos sócios, e o Carlos Alberto estava ali, segundo o torcedor, já estava alterado alcoolicamente, estava brincando, se divertindo lá, e o torcedor foi abordar o Carlos Alberto, né? Segundo o torcedor, o Carlos Alberto fala um monte de coisa na internet, zoa pra caramba na internet. E aí o torcedor do Flamengo foi fazer essa brincadeira. Imediatamente o Carlos Alberto já fechou a cara, já foi para cima do torcedor e o agrediu. O torcedor foi na delegacia, abriu um boletim de ocorrência e, devido a isso, a Band demitiu o Carlos Alberto. Essa caneta aí do Arrascaeta, eu nunca vi uma caneta durar tanto tempo quanto essa caneta que o Arrascaeta deu no Carlos Alberto. Já desde dezembro essa caneta persiste. Já vamos chegar em março, né? Já estamos quase no meio aí de fevereiro, e ainda repercute na cabeça do Carlos Alberto. Sentiu muito o Carlos Alberto essa caneta, que segundo ele não completou, né? Porque ele só faltou matar o Arrascaeta para não deixar o Arrascaeta completar, mas ainda está doendo muito no coração do Carlos Alberto a caneta, e agora vai doer no bolso também. E preocupante a situação do goleiro Rossi, contratado pelo time do Flamengo. Ele já tem um pré-contrato, vai chegar no meio do ano, mas a situação dele lá no mundo árabe está periclitante. Ele perdeu a vaga para um jovem goleiro que era da base, e isso porque ele se apresentou muito acima do peso. Segundo o preparador de goleiros brasileiro, que não quis ser identificado, essa matéria é do jornal O Dia, o preparador disse que não entende como o Flamengo contratou um goleiro que não consegue nem render no mundo árabe, que tem um aspecto ali de ex-atleta, de tão gordo que tá, que não tem rendido nos treinamentos. Cada treinamento ele vai pior do que o outro. Então fica uma situação ali complicada. A gente tem ali nas mãos do goleiro Rossi uma esperança de que tem uma disputa no gol do Flamengo. Muitos consideram ele até mesmo como titular no lugar do Santos, mas essa situação é preocupante. Tanto que ele foi para o banco. A passagem dele ali promete ser melancólica lá pelo Oriente Médio, no time Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo. Última partida que ele estava no banco, o time do Al Nassr venceu por 4-0, se não me engano foram 4 gols do Cristiano Ronaldo. Mas a situação que nos preocupa é a do goleiro. Vamos ver qual o goleiro que vai se apresentar aqui para o time do Flamengo. Lembrando que em julho ele chega para o time rubro-negro, e aí a gente vai poder conferir de perto quem é realmente esse Rossi que vai chegar no time do Flamengo. E o Vitor Pereira em nação rubro-negra, que vai barrar provavelmente ou o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro para
poder ali implementar o que ele imagina em relação ao futebol. Porque desde que ele chegou, ele tem ali mantido o esquema tático do Dorival Júnior. Mas, segundo o jornalista Vene Casagrande, o que ele pretende agora é barrar um dos dois para botar ali os pontas que ele gosta de alta velocidade. Um desses pontas, a gente já sabe que é o Everton Cebolinha, um ponta ali pela esquerda. O problema é o ponta pela direita. O próprio técnico Vitor Pereira já fez esse pedido para a diretoria e aguarda ansiosamente a contratação desse ponta de velocidade, até porque o Marinho até agora não mostrou para o que veio. Mas o problema é o seguinte, né? Muitos torcedores do Flamengo estão enxergando ali que tirar o Everton Ribeiro ou a Arrascaeta é loucura. Queria muito saber a sua opinião, o que vocês acham sobre isso, porque ele vai implementar esse esquema. É o nosso técnico, pelo menos até a Recopa, não sei o que pode acontecer depois da Recopa, né? Porque já foram 2 vice-campeonatos e a diretoria está ali analisando o desempenho do técnico Vitor Pereira. Se tiver alguma catástrofe em relação à Recopa, pode ser que a diretoria já enxergue ali o Vitor Pereira com outros olhos e não o banque mais. Mas a verdade é a seguinte, por enquanto, ele vai ser mantido e esse esquema tático vai ser implementado. Ele falou desde o começo, né, que não queria modificar, que queria deixar do jeito que o Dorival fez, com aquele quarteto ofensivo, que era a principal marca do Dorival Júnior. Só que não tem dado certo, então ele vai partir para uma outra abordagem. O que vocês acham disso? Acham que está correto tirar um dos dois? Ficariam ali com o mesmo esquema tático? Insistiriam nesse esquema tático que o Dorival Júnior implementou? Por favor, a sua opinião é muito importante e a gente faz aquela resenha aqui nos comentários. E 2 lesões estão confirmadas em relação ao elenco do Flamengo. Uma delas é do Léo Pereira e a outra é do Felipe Luiz. Vou passar para vocês aí em relação a esses jogadores qual foi a lesão. A do Felipe Luiz foi no pé direito e a do Léo Pereira foi na posterior da coxa esquerda. Os 2 atletas já começaram a fazer ali o tratamento, né, o que tem que ser feito para poder se recuperar, mas a verdade é a seguinte: para o jogo de sábado agora, os 2 estão descartados. No lugar do Léo Pereira, provavelmente entre o Fabrício e o Bruno. E para o lugar do Felipe Luiz, vai entrar o Ayrton Lucas. É isso, galera. Começo de campeonato, né? Às vezes ali tem algumas lesões, no caso desses 2 atletas, são lesões que dá para ser tratada, tá? Sendo que a do Léo Pereira é uma lesão um pouco mais séria e preocupa para a partida da Recopa Sul-Americana, as 2 finais, né? Dia 21 e também dia 28 de fevereiro. E nação rubro-negra, uma curtinha aqui sobre o Mundial da FIFA. Muitos torcedores do Flamengo prometem entrar com um processo contra a FIFA após a mudança de local para a disputa do 3º lugar. E isso porque aconteceria numa cidade e agora vai acontecer em outra. E os torcedores já tinham se programado para essa cidade, já tinham comprado passagem, já tinham comprado hospedagem no hotel e agora a FIFA vem e após ali a gente sofrer, né, com essa derrota para o Al Hilal, ainda os torcedores que estão lá vão sofrer em relação ao local do jogo. Então, uma bola fora da FIFA. Torcedores prometem processar e acredito eu que ganhe, né? Até porque já estava no planejamento um local e em cima da hora a FIFA ela muda esse local e bota em outro lugar. Complicada essa situação, mas que a FIFA ela arque com os prejuízos que os torcedores do Flamengo estão tendo.